galera, Espanha Cálculo, vamos para mais um exercício resolvido, trabalhar com cálculo 2, derivadas parciais. Determine a derivada parcial de u é igual a x ao quadrado, que multiplica y, que multiplica o cosseno ao quadrado de z, mais o ln de x, y, z. Então vamos lá. Derivadas parciais, o nosso objetivo é calcular a derivada em relação a cada variável. Então, o símbolo, a notação, na verdade, que vocês forem usar, não importa. Eu uso o símbolo derrom, então é esse aqui. O derrom de u em relação a x, derrom de u, derrom de x, vai ser igual, é a derivada dessa expressão em relação à variável x. Então, o restante a gente assume como se fosse uma constante. Então, nós temos aqui esta expressão. Então, nós temos a derivada de x ao quadrado, 2x, que multiplica o restante da expressão, que pois está multiplicando x ao quadrado. 2x que multiplica y, cosseno ao quadrado de z, mais, aqui nós temos a derivada do ln deste produto. Então, será 1 sobre x, y, z, que multiplica a derivada dessa expressão. Nós temos aqui uma função composta, então estamos aplicando a regra da cadeia de cálculo 1. Então, regra cadeia nunca vai deixar vocês, entre aspas, em paz. Será aplicado a todo momento. Então, a derivada que está dentro, a derivada do argumento do ln, a derivada de x, y, z, é yz, pois a derivada de x é uma unidade que multiplica yz, pois x está multiplicando essas variáveis, ok? Com isso, nós podemos simplificar a expressão obtida. Observe, yz com yz, simplificamos e, portanto, podemos escrever finalmente a derivada parcial de u em relação a x. Então, derrom de u, derrom de x é igual a 2x y cosseno ao quadrado de z mais 1 sobre x, foi a expressão resultante deste produto. Ok, galera? Então, a nossa primeira etapa já foi concluída, que é a derivada de u em relação à variável x. Vamos para a segunda etapa, é a derivada da função u em relação à variável y. Então, vamos calcular agora derrom de u, derrom de y. É a derivada dessa função em relação à variável y. Então, nós temos aqui x ao quadrado y cosseno ao quadrado de z. Ficamos com x ao quadrado cosseno ao quadrado de z, pois a derivada de y é uma unidade. Mais, novamente, a derivada do ln. Então, ficamos com 1 sobre x, yz, que multiplica. Agora, derivando o que está dentro, a derivada de x, y, z em relação a y é xz. E fazemos a mesma operação, simplificamos a expressão obtida. Ficamos, portanto, com a seguinte expressão. Finalmente, nós temos que derrom de u, derrom de y é igual a x ao quadrado, cosseno ao quadrado de z, mais 1 sobre y. Ok, galera? Então, nós temos aí a derivada parcial de u em relação à variável y. E, por fim, vamos calcular a derivada parcial de u em relação a z. Derrom de u, derrom de z é igual. Então, nós temos aqui x ao quadrado y cosseno ao quadrado de z. X ao quadrado y é
constante. E do quadrado de y é a nossa constante. E a nossa variável está aqui, ó, do cosseno ao quadrado de z. Nós temos aqui uma função composta. Então, nós temos aqui cosseno ao quadrado de z é a mesma coisa de cosseno de z ao quadrado. A derivada é menos o seno de z, que multiplica 2 vezes o cosseno de z. É o que nós temos aí. Regra da cadeia, nunca se esqueçam disso. Nós calculamos, recapitulando, cosseno ao quadrado de z é a mesma coisa de cosseno de z ao quadrado. A derivada que está dentro da derivada do cosseno de z é menos seno de z. Desce o 2, multiplica o cosseno de z elevado a 1, é o próprio cosseno de z. Mais, e, por fim, a derivada do ln de xyz é 1 sobre xyz, que multiplica xy, e, portanto, nós podemos simplificar. Aqui para vocês visualizar melhor. Ficamos, portanto, com a seguinte expressão. A derivada parcial de u em relação a z é igual a menos 2x ao quadrado y seno de z, que multiplica o cosseno de z, mais uma unidade, mais 1 sobre z. Está aí a nossa expressão obtida. Porém, nós podemos simplificá-la. Observe nessa expressão, ó, 2 seno de z cosseno z. Aí nós temos uma identidade trigonométrica. Então, portanto, dρ du, dρ dz é igual a menos x ao quadrado y, e 2 seno z cosseno z é o próprio seno de 2z, mais 1 sobre z. Está aí a derivada parcial de u em relação a z. Ok, galera? Então, é interessante que vocês sempre simplifiquem a expressão obtida. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, galera!